O Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nos conduz por uma das jornadas mais profundas da vida cristã, porque coloca diante de nós três verdades que, à primeira vista, parecem diferentes, mas que, no fundo, pertencem ao mesmo chamado: servir, amar e permanecer perto de Jesus. Nesse capítulo, vemos discípulos sendo enviados para anunciar o reino de Deus. Encontramos um homem ferido à beira do caminho, sendo socorrido por alguém de quem ninguém esperava misericórdia. E terminamos dentro de uma casa simples, onde duas irmãs recebem Jesus de maneiras completamente diferentes. Uma corre de um lado para o outro, tentando fazer tudo certo. A outra simplesmente se senta aos pés do Mestre. E é ali, naquele ambiente aparentemente comum, que Jesus pronuncia uma verdade capaz de atravessar séculos e alcançar o coração de qualquer pessoa cansada, sobrecarregada ou perdida entre tantas obrigações. Maria escolheu a boa parte. Talvez essa frase pareça simples, mas ela carrega uma pergunta profunda. Entre tantas coisas que ocupam nossos dias, será que ainda estamos escolhendo aquilo que realmente importa? Jesus caminhava pelas cidades e aldeias, sabendo que sua missão avançava para momentos decisivos. Por onde passava, multidões se aproximavam. Havia pessoas esperando cura, outras buscando respostas, outras apenas tentando compreender quem era aquele homem que falava sobre Deus com uma autoridade diferente. Os discípulos acompanhavam tudo de perto. Tinham visto milagres, ouvido parábolas, presenciado libertações e percebido que o reino anunciado por Jesus não era apenas uma ideia distante. Algo estava acontecendo diante deles. E então, o Mestre decidiu que chegara o momento de fazê-los participar mais diretamente da missão. Ele não queria seguidores que apenas observassem. Queria homens capazes de caminhar, servir, anunciar, confiar e levar esperança aos lugares onde ele ainda pisaria. Por isso, enviou outros discípulos adiante, de dois em dois, para as cidades e lugares aonde pretendia ir. Antes que partissem, Jesus olhou para aqueles homens e lhes mostrou a dimensão do que estava diante deles. A colheita era grande, mas os trabalhadores ainda eram poucos. Era como se dissesse: há muitos corações esperando uma palavra. Há muitas casas onde a esperança está quase apagada. Há pessoas que ainda não conhecem a paz do reino. Vocês não podem permanecer parados. O chamado era urgente, mas o caminho não seria fácil. Jesus os enviava como cordeiros em meio a lobos. Não prometia conforto. Não garantia que seriam recebidos por todos. Pelo contrário, ensinava-os a depender de Deus e a compreender que a missão não seria sustentada apenas por recursos humanos. Eles partiram carregando pouco, mas levando algo maior do que qualquer bolsa ou provisão: a mensagem do reino. Entravam nas casas desejando paz. Quando eram recebidos, permaneciam ali, partilhavam a mesa, conversavam com as famílias e anunciavam que o reino de Deus havia se aproximado. Não deveriam transformar a missão em espetáculo, nem escolher casas procurando vantagem ou prestígio. A simplicidade fazia parte do testemunho. O discípulo precisava aprender que servir a Deus não significava construir importância para si mesmo. O centro da missão era Cristo. Talvez alguns daqueles enviados tenham sentido medo no primeiro dia. Talvez tenham perguntado entre si: e se ninguém nos ouvir? E se não soubermos o que dizer? Mas ao longo da caminhada, começaram a perceber que quando Deus envia, Ele também sustenta. E assim retornaram cheios de alegria, contando que haviam visto coisas extraordinárias acontecerem. Até forças espirituais pareciam se submeter diante da autoridade do nome de Jesus. Eles estavam entusiasmados. Talvez tenham chegado falando todos ao mesmo tempo, tentando contar cada detalhe. Mestre, aconteceu exatamente como disseste.
Nós vimos pessoas sendo libertas, vimos o poder de Deus agir. Jesus ouviu a alegria deles, mas logo direcionou seus corações para algo ainda maior. Não deveriam se alegrar apenas pelo poder que haviam experimentado, mas porque pertenciam a Deus. A maior vitória não era realizar coisas extraordinárias. A maior alegria era ter o nome escrito nos céus. Essa correção é fundamental para compreender a vida cristã. Podemos servir, trabalhar, ensinar, ajudar, construir, produzir e até viver momentos espiritualmente intensos, mas existe sempre o perigo de começarmos a medir nossa relação com Deus pelo que fazemos para Ele. Jesus ensinava seus discípulos a lembrar que antes da obra vem o relacionamento. Antes da missão vem a identidade. Antes de perguntar o que eu consigo fazer para Deus, é necessário saber quem eu sou diante de Deus. Aqueles discípulos tinham motivos para comemorar, mas Jesus os conduzia a uma alegria mais profunda, não uma alegria baseada em resultados, números ou reconhecimento, mas na certeza de pertencer ao Pai. Essa mesma verdade prepara o caminho para todo o restante de Lucas 10. O serviço é importante, a missão é necessária, o amor ao próximo é indispensável. Mas nenhuma dessas coisas pode florescer corretamente se o coração esquecer de onde vem sua força. Foi nesse contexto que um especialista na lei se levantou e fez uma pergunta a Jesus. Era um homem acostumado a estudar as Escrituras. Conhecia mandamentos, tradições e interpretações. Sabia discutir teologia. Sabia escolher palavras. E perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, como tantas vezes fazia, respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você entende aquilo que lê? O homem respondeu corretamente. Era necessário amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus confirmou: Você respondeu bem. Faça isso e viverá. Poderia ter terminado ali, mas o homem, talvez tentando justificar suas próprias limitações, fez outra pergunta. E quem é o meu próximo? Essa pergunta parecia buscar uma definição, uma fronteira, um limite. Quem exatamente eu sou obrigado a amar? Até onde vai minha responsabilidade? Quem está dentro e quem está fora? Em vez de oferecer uma explicação abstrata, Jesus contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. A estrada era conhecida por ser perigosa em certos trechos, cercada de áreas onde assaltantes podiam se esconder. Aquele viajante seguia seu caminho quando foi cercado por ladrões. Eles o atacaram, tiraram seus bens, arrancaram suas roupas, feriram-no e foram embora deixando-o quase morto. De repente, alguém que tinha planos, destino e talvez família, tornou-se apenas um corpo caído no chão. O homem não tinha condições de seguir sozinho. Não precisava naquele momento de uma teoria sobre compaixão. Precisava de alguém que parasse, precisava de mãos, precisava de cuidado. Algum tempo depois, um sacerdote passou por aquele caminho. Talvez tivesse compromissos religiosos, talvez estivesse voltando de algum serviço no templo. Viu o homem caído, mas passou pelo outro lado. Mais tarde, um levita apareceu. Também viu, também poderia ter ajudado, mas seguiu adiante. 2 homens ligados à religião olharam para a dor e continuaram caminhando. Podemos imaginar o silêncio daquela estrada. O ferido talvez mal conseguisse abrir os olhos. Cada passo que se aproximava poderia representar uma esperança. Talvez ele pensasse: agora alguém vai me ajudar. Então, os passos passavam e desapareciam ao longe. Quantas vezes isso ainda acontece na vida? Pessoas podem estar cercadas por ambientes religiosos e, mesmo assim, permanecer profundamente feridas. Podem ouvir palavras bonitas, receber conselhos rápidos e ainda continuar caídas à beira do caminho.
Jesus mostrava que conhecer os mandamentos não é suficiente quando o coração não se move diante da dor. Fé verdadeira não é apenas aquilo que conseguimos explicar. É aquilo que somos capazes de viver quando encontramos alguém necessitado diante de nós. Então surgiu um samaritano. Para muitos ouvintes daquela história, isso provavelmente soou inesperado. Judeus e samaritanos carregavam antigas tensões religiosas, culturais e históricas. Um samaritano dificilmente seria o personagem escolhido por alguém para representar um modelo de bondade naquela narrativa. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. O samaritano aproximou-se e viu o homem ferido. A diferença não estava em enxergar. O sacerdote também viu. O levita também viu. A diferença estava no que aconteceu depois. O samaritano teve compaixão. Aproximou-se, tratou as feridas, colocou o homem sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, entregou recursos ao hospedeiro e disse algo como: "Cuide dele. Se houver qualquer despesa além disso, quando eu voltar, pagarei." A misericórdia daquele homem custou tempo, dinheiro, esforço e mudança de planos. Ele não apenas sentiu pena, ele se envolveu. Depois de contar a história, Jesus olhou para o especialista na lei e mudou completamente a direção da pergunta. O homem havia perguntado: "Quem é o meu próximo?" Jesus praticamente respondeu: "A pergunta não é quem merece ser chamado de seu próximo. A pergunta é: de quem você está disposto a se tornar próximo?" Então perguntou qual dos três tinha agido como próximo do homem ferido. O especialista respondeu: "Aquele que usou de misericórdia." E Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo." Não havia mais espaço para transformar o amor em discussão acadêmica. O ensinamento precisava descer da mente para as mãos. Amar o próximo significava perceber a dor, aproximar-se e agir. Significava atravessar barreiras. Significava não perguntar primeiro de onde a pessoa veio, em que acredita, o que fez, quanto pode oferecer em troca. A misericórdia simplesmente reconhece alguém ferido e entende que a oportunidade de amar está diante de si. Essa parábola continua sendo desconfortavelmente atual. Estamos cercados de pessoas caídas em estradas invisíveis. Algumas foram feridas pela perda, outras pela solidão. Algumas carregam dívidas, doenças, conflitos familiares, fracassos, rejeições e medos que ninguém percebe. Existem pessoas que sorriem no trabalho e choram quando fecham a porta de casa. Existem pessoas que publicam momentos felizes e dormem enfrentando pensamentos de desespero. Existem idosos esperando uma ligação, filhos esperando atenção, pais carregando preocupações silenciosas, amigos que dizem "está tudo bem", quando na verdade estão pedindo ajuda sem conseguir usar essas palavras. E a pergunta de Jesus continua ecoando: quando encontramos alguém assim, atravessamos para o outro lado da estrada ou nos aproximamos? Mas Lucas 10 ainda não terminou. Depois de falar sobre missão e misericórdia, o Evangelho nos leva para dentro de uma casa. E talvez seja justamente ali que encontremos a chave capaz de organizar tudo o que vimos antes. Jesus entrou em um povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta tinha um coração disposto. Ela queria servir Jesus bem. Podemos imaginar sua alegria ao perceber que o mestre estaria ali. Talvez tenha olhado rapidamente para o ambiente e começado a pensar em tudo o que precisava fazer. A comida deveria estar pronta. A casa precisava estar organizada. Os convidados deveriam ser atendidos. Havia tarefas demais. Enquanto isso, sua irmã Maria fez algo diferente. Ela se sentou aos pés de Jesus e começou a ouvi-lo. Maria tomou a posição de alguém que desejava aprender. Aos pés do mestre, ela ouvia suas palavras, guardava seus ensinamentos e permitia que o coração fosse preenchido por sua presença. Enquanto Jesus falava, talvez ela sequer percebesse o tempo passar. Marta, porém, continuava caminhando de um lado para o outro.
Uma tarefa puxava outra. Um detalhe revelava outro problema. Quanto mais fazia, mais parecia haver algo a fazer. O serviço que havia começado como expressão de amor, lentamente se transformava em peso. E o peso começou a se transformar em irritação. Marta olhou para Maria sentada. Talvez tenha esperado que a irmã percebesse sozinha. Talvez tenha aumentado o barulho de alguma tarefa para chamar sua atenção. Mas Maria continuou ouvindo Jesus. Finalmente, Marta não conseguiu mais guardar aquilo dentro de si. Aproximou-se do mestre e disse algo que revelava seu cansaço. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servindo sozinha? Dize a ela que venha me ajudar. Existe muita humanidade nessa frase. Marta não era uma mulher má. Ela estava cansada, estava tentando servir, mas sua ansiedade havia começado a distorcer até mesmo a forma como enxergava Jesus. Senhor, não te importas? Quantas vezes o coração sobrecarregado repete a mesma pergunta? Trabalhamos, resolvemos problemas, cuidamos de pessoas, tentamos sustentar tudo, e chega um momento em que olhamos para Deus e pensamos: o Senhor não está vendo o quanto estou tentando? O Senhor não percebe que estou sozinho? O Senhor não se importa? Jesus não respondeu com dureza. Podemos imaginar sua voz cheia de cuidado. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ao repetir o nome dela, Jesus parecia falar não apenas com a mulher ocupada, mas com o coração cansado por trás de toda aquela movimentação. Ele não estava condenando o serviço. Afinal, o próprio capítulo havia acabado de ensinar sobre missão e misericórdia. Jesus queria mostrar o perigo de servir tanto a ponto de perder a presença daquele a quem estamos tentando servir. Marta preparava coisas para Jesus, mas Maria recebia algo de Jesus. Marta estava preocupada com muitas coisas. Maria havia escolhido uma. Então veio a declaração: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte não era preguiça, não era irresponsabilidade. Não significava que todas as tarefas da vida deveriam ser abandonadas. Maria compreendeu uma ordem espiritual fundamental. Antes de oferecer suas mãos, entregue o coração. Antes de correr, escute. Antes de tentar fazer tudo, permaneça aos pés de Jesus. Porque quem não aprende a receber de Cristo, acaba tentando servir apenas com suas próprias forças. E quem tenta viver apenas com suas próprias forças, inevitavelmente se cansa. É possível estar fazendo coisas boas e ainda assim estar espiritualmente vazio. É possível trabalhar para Deus e não descansar em Deus. É possível ajudar muitas pessoas e deixar o próprio coração distante da fonte de onde vem o verdadeiro amor. Talvez por isso, Lucas reúna essas histórias no mesmo capítulo. Primeiro, Jesus envia discípulos para trabalhar. Depois, ensina que o amor deve se transformar em ação por meio da história do bom samaritano. Finalmente, mostra que existe algo que precisa vir antes e sustentar tudo isso: permanecer perto dele. Missão sem presença pode se transformar em ativismo. Misericórdia sem comunhão pode se transformar em esgotamento. Trabalho sem escuta pode se transformar em ansiedade. A vida cristã não é escolher entre servir e orar, entre agir e ouvir, entre caminhar pela estrada e sentar-se aos pés de Cristo. É aprender a fazer todas essas coisas na ordem correta. Primeiro, ouvimos sua voz. Depois, nos levantamos para caminhar segundo aquilo que ouvimos. Imagine Maria naquele chão, olhando para Jesus enquanto ele ensinava. Ela talvez não soubesse quantas gerações ouviriam aquela história. Não sabia que seu gesto simples se tornaria símbolo de uma verdade eterna. Ela apenas sabia que Jesus estava ali. E se Jesus estava ali, nada era mais importante naquele momento. É isso que tantas vezes esquecemos. Vivemos em uma época em que tudo parece urgente. Mensagens precisam ser respondidas. Contas precisam ser pagas. Trabalhos precisam ser concluídos.
Planos precisam avançar, problemas precisam ser solucionados. Existe sempre alguma coisa pedindo nossa atenção. Quando acordamos, o mundo parece já estar nos esperando com uma lista de exigências. E sem perceber, podemos passar dias inteiros como Marta, correndo, resolvendo, entregando, carregando e, no fim, perguntando por que estamos tão vazios. Jesus continua nos chamando para a boa parte. Talvez não exista uma sala silenciosa ou um momento perfeito. Talvez nossa vida esteja cheia de responsabilidades reais. Mas a questão não é encontrar uma vida sem tarefas. A questão é encontrar Cristo dentro da vida que temos. É aprender a fazer silêncio por alguns instantes para ouvir sua palavra. É abrir as Escrituras não apenas procurando informação, mas direção. É orar não somente quando precisamos de alguma coisa, mas porque desejamos permanecer perto de quem nos ama. É permitir que a presença de Deus reorganize nossas prioridades antes que nossas preocupações organizem nossa vida. A missão dos discípulos nos ensina a não viver somente para nós mesmos. O bom samaritano nos ensina a não passar indiferentes pela dor dos outros. Maria nos ensina onde encontrar força para viver tudo isso. Aos pés de Jesus, aprendemos como servir sem transformar o serviço em orgulho. Aos pés de Jesus, aprendemos como amar sem selecionar quem merece nosso amor. Aos pés de Jesus, aprendemos que nosso valor não depende da quantidade de coisas que conseguimos realizar. Existe algo libertador em compreender isso. Deus não nos ama mais nos dias em que produzimos muito e menos nos dias em que estamos cansados. Nossa identidade não nasce de desempenho. Ela nasce da graça. Talvez alguém esteja vivendo exatamente como Marta neste momento. Talvez por fora tudo pareça funcionando, mas por dentro existe uma exaustão difícil de explicar. Você está tentando segurar a família, resolver problemas, organizar o futuro, ajudar quem depende de você e, ao mesmo tempo, lidar com suas próprias preocupações. Talvez exista até culpa quando você descansa. Parece que sempre deveria estar fazendo alguma coisa. Mas imagine Jesus chamando seu nome com a mesma ternura. Você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Ele não diz isso para diminuir suas responsabilidades. Ele diz porque enxerga um coração que está carregando mais do que deveria carregar sozinho. Talvez você esteja do outro lado da história, como o homem ferido da parábola. A vida interrompeu seus planos. Algo atingiu você quando não esperava. Pessoas em quem confiava passaram pelo outro lado da estrada. Talvez você tenha descoberto que nem todos que conhecem palavras religiosas sabem oferecer misericórdia. Mas o Evangelho lembra que Deus vê aqueles que ficaram caídos. Jesus não conta a história do homem ferido apenas para ensinar quem deve ajudar. Ele também revela o coração do próprio reino, um reino que se aproxima dos quebrantados. Cristo é aquele que vê nossa condição e não atravessa para o outro lado. Ele se aproxima. Ele toca feridas que outros evitam. Ele restaura dignidade. Ele oferece cuidado quando já não temos forças para continuar. E talvez você se pareça com aqueles discípulos enviados para a missão. Deus colocou diante de você pessoas, responsabilidades e oportunidades. Você deseja servir, mas se sente pequeno. Talvez pense que não tem conhecimento suficiente, recursos suficientes ou força suficiente. Os discípulos também partiram sem controlar tudo. Foram obrigados a confiar. A missão não dependia apenas deles. O poder estava no nome de Jesus e na presença de Deus que os acompanhava. Existe um descanso escondido dentro da obediência. Quando compreendemos que não somos salvadores de ninguém, conseguimos servir de maneira mais saudável. Somos instrumentos. Plantamos, ajudamos, falamos, oramos, caminhamos, mas é Deus quem transforma profundamente os corações. O clímax de Lucas 10
Talvez não esteja em um grande milagre visível. Está no encontro silencioso entre Jesus e pessoas comuns. Um discípulo aprendendo a servir. Um homem religioso aprendendo o significado da misericórdia. Um ferido recebendo cuidado. Uma mulher cansada sendo chamada pelo nome. Outra mulher sentada aos pés do Mestre. Tudo converge para uma verdade. O reino de Deus transforma a maneira como nos relacionamos com Deus, conosco e com o próximo. Quando estamos perto de Jesus, começamos a enxergar pessoas de outra forma. O homem ferido deixa de ser um incômodo e se torna nosso próximo. A missão deixa de ser palco e se torna serviço. A casa deixa de ser apenas um lugar cheio de tarefas e se torna espaço de comunhão. Há uma cena que podemos imaginar depois das palavras de Jesus. Marta ainda estava ali, Maria também. Não sabemos exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes, mas talvez Marta tenha parado por alguns instantes. Talvez tenha soltado aquilo que segurava nas mãos. Talvez tenha respirado profundamente e percebido que a comida poderia esperar um pouco. Talvez tenha se aproximado e se sentado perto da irmã. Jesus continuava ali, e talvez, naquele momento, Marta tenha descoberto que a presença do Mestre era mais importante do que impressioná-lo com o serviço. Algumas coisas precisam ser feitas, mas nem todas precisam ocupar o trono do coração. Essa é a escolha que continua diante de nós. Todos os dias existem muitas partes competindo pela nossa atenção, mas apenas uma é chamada de boa parte. Não porque seja a única coisa que faremos, mas porque é aquilo que dá sentido a tudo o mais. Quando escolhemos estar com Jesus, aprendemos a reconhecer sua voz no meio do barulho. Quando escolhemos ouvi-lo, recebemos sabedoria para saber quais batalhas realmente precisamos enfrentar. Quando escolhemos sua presença, até nossas tarefas podem mudar de significado. Continuamos trabalhando, mas não para provar nosso valor. Continuamos servindo, mas não para conquistar amor. Continuamos ajudando, mas não para sermos admirados. Tudo começa a nascer de um coração que já foi preenchido. Lucas 10 nos convida a caminhar pelas estradas do mundo sem esquecer onde nossa alma precisa permanecer. Somos enviados como discípulos, por isso não podemos viver isolados em uma espiritualidade que nunca toca a realidade. Encontraremos pessoas feridas, por isso não podemos cultivar uma fé que não se transforma em misericórdia. Teremos responsabilidades, por isso também precisaremos da disposição de Marta. Mas acima de tudo, precisamos aprender com Maria. Precisamos voltar aos pés de Jesus inúmeras vezes, porque é ali que o coração encontra seu lugar. Quando a vida ficar barulhenta demais, volte para a boa parte. Quando as preocupações começarem a controlar seus pensamentos, volte para a boa parte. Quando o serviço se transformar em peso, volte para a boa parte. Quando você não souber como ajudar alguém ferido, volte para a boa parte. Quando tiver medo de cumprir aquilo que Deus colocou diante de você, volte para a boa parte. Não porque sentar-se aos pés de Jesus fará todos os problemas desaparecerem imediatamente, mas porque ali você se lembrará de quem caminha com você através deles. No final, talvez o maior ensinamento de Lucas 10 seja que uma vida verdadeiramente cristã nasce dessa sequência. Permanecemos com Cristo, recebemos dele e depois caminhamos para o mundo levando aquilo que recebemos. Escutamos sua voz e então aprendemos a reconhecer o clamor de quem está ferido. Descansamos em sua graça e então encontramos forças para servir. Somos alcançados por sua misericórdia e então começamos a oferecer misericórdia aos outros. A boa parte nunca termina em nós mesmos. Aos pés de Jesus, somos transformados e depois nos levantamos diferentes. Por isso, se hoje o coração estiver dividido entre muitas coisas, lembre-se de Maria. Se encontrar alguém ferido no caminho,
lembre-se do samaritano. Se sentir que Deus está enviando você para alguma missão, lembre-se dos discípulos. E em cada uma dessas situações, lembre-se de que Jesus continua sendo o centro. Ele é quem envia, quem ensina, quem fortalece e quem chama o coração cansado para perto. Há muitas coisas importantes nesta vida, mas existe uma presença sem a qual todas as outras perdem seu lugar. Maria compreendeu isso. Ela escolheu estar aos pés do Mestre. E talvez essa seja também a escolha que Deus está colocando diante de nós hoje. Não a escolha entre trabalhar ou descansar, entre servir ou ouvir, entre amar a Deus ou cuidar das pessoas, mas a escolha de fazer de Jesus o ponto de partida de tudo. Porque quando ele ocupa o centro, a missão encontra direção, a misericórdia encontra força e até o coração mais inquieto encontra descanso. Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte continua disponível para todo aquele que, em meio ao ruído, decide parar por um instante, aproximar-se de Cristo e ouvir novamente sua voz.